Opa, muito boa tarde a todos. Por favor, para a gente poder aí ficar tranquilo e dar início, me dê um ok se está todo mundo ouvindo, se o microfone está funcionando bem. John, meu amigo João Domingos está por aqui. Barral também, já vi que está por aqui. A Tati, professora Tatiana, não, a Tati, né? Querida Tati. Opa, já chegou mais pergunta? Maravilha, vamos responder essa daí na dispensa. O Pationello. Na dispensa pela 13979, aplica-se o valor máximo da 8666 de 93. Beleza, vamos chegar lá. A gente vai responder. Se eu esquecer, Pationello, você, por favor, me lembra aí. Mas ninguém me deu um ok aqui. Tá todo mundo ouvindo? Quem puder aí me dizer, eu vou ficar muito grato. Ok, então, gente, fui buscar aqui, né? Já que ninguém me respondeu, eu fui buscar ajuda aqui aos universitários. Bem, primeiramente, pedir, dizer a vocês que eu estou aqui com esse trajes porque a gente está em casa, né? Todos nós estamos trabalhando em casa, época de combate ao corona, e quem pode, fica em casa. Quem não pode, dada aí as circunstâncias, obviamente que sai de casa, mas com os devidos cuidados. Hoje, no mundo de hoje, a gente que trabalha com processo, graças a Deus, tudo é eletrônico e isso já ajuda bastante. Então, sejam bem-vindos à minha casa. Estou aqui na sala, né? Porque eu e minha esposa trabalhamos, então ela está lá no escritório trabalhando e me jogou para cá. Por isso, tenho eu que ficar aqui na sala para poder conversar com vocês. Esse tema do combate ao coronavírus não tem como ele não sensibilizar a gente, né? Porque, de fato, é uma situação que tem mudado nossas vidas, tem mexido com diversos pontos da nossa vida, só para começar por essa necessidade de isolamento. E claro que o Estado precisa atuar fortemente quando a gente conversa aí sobre esse aspecto do coronavírus. É uma pandemia internacional. Eu acho muito interessante, até a minha tese de doutorado, estou escrevendo, mas ela é sobre globalização e direito da contratação pública. Mas vocês vejam como certos problemas a gente não consegue resolver hoje mais no âmbito nacional. Um negócio que saiu lá da China e chegou aqui no Brasil, como chegou no mundo todo, e a gente tem que dar conta. Isso não se resolve com uma atuação única e exclusivamente de um Estado. Mas, obviamente, que cada Estado tem condição de dar aí sua contribuição, né? Condição de fazer o seu papel e proteger a sua população. E isso, obviamente, que envolve a atuação do Estado, onde ele precisa recorrer ao mercado, ou seja, onde ele precisa comprar, ele precisa contratar serviços. É nesse sentido que o combate ao coronavírus vai resvalar na questão da contratação pública. E se nós observarmos bem, a Lei 13.979 tem aí, digamos que 60% de matéria relativa à contratação pública. Tem outros temas, né, outras medidas administrativas, mas tem muita questão aí relacionada à contratação pública. Para mim, é um pouco mais de 50%. Pois bem, e uma delas é a dispensa, né? Um tema que
sempre chama a nossa atenção. Por quê? Porque é uma exceção a uma regra constitucional, perdão, não é corona não, viu? É uma exceção a uma regra constitucional. A regra do artigo 37, inciso 21, que diz que o Estado tem que fazer licitação para fazer suas contratações. Essa regra tem como pano de fundo diversos princípios constitucionais caríssimos, como o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade, e daí, obviamente, que a dispensa sempre chama a atenção. E com isso, o gestor público, o assessor jurídico e até mesmo quem está no controle sempre se espanta quando vê uma dispensa. De modo que a gente precisa ter agora muita segurança. Por quê? Porque, ao contrário de ser algo que a gente deve ficar ali receoso, é para a gente usar. Por quê? Porque há medidas que vão precisar de atuação significativamente urgentes do Estado. Se não for assim, não haverá aí sucesso. Pois bem, dito isso, eu começo aí, isso aqui fica, para quem não me conhece, está aí um slide em que eu posso escrever, está aí em minhas redes sociais. Vai ser um prazer contar com vocês aí, quem ainda não me segue, quem ainda não é meu amigo, qualquer coisa do tipo. Fica o convite, vai ser um prazer. O que eu planejei aqui da gente conversar foi falar sobre a dispensa de licitação do artigo 4º, né, e os seus requisitos, a contratação por inexigibilidade do parágrafo 3º do artigo 4º, aqui, na verdade, é muito mais um esclarecimento. Grande Nitão, prazer, meu brother. Na verdade, muito mais um esclarecimento, porque esse dispositivo, esse parágrafo está num dispositivo da dispensa, mas ele fala de uma hipótese de inexigibilidade. Não fala de uma hipótese de dispensa, porque ele fala de fornecedor único. A gente vai falar disso daqui a pouco. A aplicação da dispensa do artigo 4º à lei das estatais, e aqui eu já vou trazer logo para vocês, né, essa questão, e o contrato decorrente da dispensa prevista na lei 13.979. Quanto à questão das estatais, eu vou adiantar, porque a discussão é: aplica-se ou não se aplica? Aplica-se. O Rony e a Gabriela escrevemos, o Rony, o professor Rony Charles e a professora Gabriela Pesce, escrevemos um artigo sobre essa dispensa, publicamos ontem no portal, posso compartilhar com vocês aqui agora o link desse artigo, e a gente discutiu isso, né? O Rony foi, inclusive, quem se dedicou bastante ao tema, destacando que o Rony tem um livro, é um grande estudioso dessa questão da contratação pública nas estatais, e nós chegamos à conclusão que sim, inclusive, existem estatais que têm forte atuação na área da saúde, como é o caso da EBSER, da Empresa Brasileira de Administração de Hospital, que administra os hospitais universitários. É uma estatal que tem esses hospitais universitários sob sua guarda e que agora vai precisar atuar na defesa, né, da sociedade e no combate ao coronavírus. Então, é importante saber que, sim, que a dispensa do artigo 4º se aplica à lei das estatais, sim, assim como os dispositivos relativos ao contrato. Bem, aí aqui eu vou fazer já uma introdução para que a gente possa entender um pouco esse contexto de um direito excepcional, que é esse direito da Lei 13.979. Na vida, a gente às vezes passa pela necessidade de focar em algum ponto. Agora mesmo, se a gente for observar, nós estamos deixando de fazer coisas que os médicos sempre nos recomendam que façamos por uma outra questão médica. Então, a gente está deixando de ir para a academia, né? A gente está deixando de ter convívio social, de tantas coisas que fazem bem a determinados aspectos da nossa personalidade, inclusive aí a atividade física,
limitada, porque a gente tem que fazer de uma condição limitada, por conta de um problema de saúde, né? Para não pegar um problema de saúde, para não ser infectado com o vírus coronavírus. Inclusive, muita gente tem dúvida sobre Covid, né? Se é a Covid ou o Covid. É a Covid, que a Covid é a doença. O coronavírus é o vírus e a Covid, que é Coronavirus Disease 2019, né? Que é a doença. Então, ela é a Covid. Pois bem, a gente não quer pegar a Covid. Se a gente não quer pegar a Covid, a gente precisa ficar em casa. E para isso tem alguns outros aspectos da nossa vida que ficam em stand-by. Inclusive o aspecto econômico, que é tão relevante que a gente tem visto aí uma discussão tremenda sobre esse tema. Pois bem, isso vale também para as normas relativas à contratação pública. Por quê? Porque nós vamos ver que essas normas, nesse cenário, são, por demais, flexibilizadas e simplificadas. Exatamente porque é uma situação de emergência. Então, o Estado precisa atuar rápido. Como ele precisa atuar rápido, ele não pode seguir todo aquele trâmite da legislação normal. E olha que a nossa legislação, sobre o aspecto da burocracia, ela não é nem normal, ela é anormal, né? Ela passa dos limites. De modo que, se a gente fosse seguir o padrão da lei 8666, até a lei do pregão, que por não ter ali, por não ser muito clara, a gente acaba sugando muita coisa da lei 8666, se a gente fosse seguir esse padrão, a gente não ia chegar a ter respostas no tempo necessário. E sequer conseguiria chegar a bons termos, né? A um bom final. Porque, veja que a lei traz flexibilização em relação a requisitos de habilitação. Por quê? Porque nós vamos ter uma restrição de mercado significativa. O mercado da área de saúde vai ser fortemente impactado e nós vamos ter uma demanda superior à capacidade de oferta desse mercado. De modo que, possivelmente, vamos encontrar dificuldades em fazer uma entrega a tempo. Então, há uma necessidade de flexibilização e simplificação. E isso causa uma relevação de alguns pontos caros ao direito da contratação pública brasileiro. A própria dispensa, né, como eu já falo aí no item seguinte, ela é uma hipótese de relevação da regra básica, que é a própria licitação. Né? Então, percebam que o que a gente tem que focar agora é no combate ao coronavírus. Eu assisti Bem, Tati, me perdoe se você estiver me ouvindo, mas esses dias a gente fica meio confuso. Né? Eu acho que foi na segunda-feira, porque hoje mesmo parece domingo, ontem também parecia domingo, aí eu não sei que dia foi. Mas acredito que foi na segunda-feira, uma webinar da professora Tatiana com a professora Cristiana Fortini. Maravilhosa a webinar. Inclusive, me ajudou muito para preparar essa nossa fala aqui. E a professora Cristiana Fortini falava o seguinte, que é preciso ter cuidado também, não é? Porque a gente deve abrir mão na medida certa. A gente deve abrir mão de certos valores que, nas condições normais de temperatura e pressão, são caros à contratação pública na medida certa. Mas, por outro lado, o que eu quero dizer é que alguns pontos terão de ser abertos, porque o que está em jogo é o direito à saúde e à vida. Né? Então, a gente não pode imaginar que, mas esse aspecto, a habilitação é exigida constitucionalmente, sim, numa situação normal. Nós estamos numa situação de completa anormalidade. A questão da relevação de penas. A lei releva penas. Um contratado que foi apenado com a declaração de inidoneidade, ele pode ser contratado se ele for um fornecedor exclusivo. Então, nós estamos relevando aí até valor moral, porque a inidoneidade é aquela pena que você aplica para o agente, o contratado que age com ardil, né? Aquele que é desonesto. Mas ainda assim,
ante o direito à vida e o direito à saúde, que devem prevalecer, a lei excetuou. Então, percebam só que toda essa questão de flexibilização e simplificação, elas vêm porque há uma emergência, e essa emergência é o combate ao coronavírus, esse é o foco. E a dispensa vem nesse bojo aí, vem nesse meio. Então, eu queria dizer que, relembrando a fala da professora Cristiana Fortini, que também é preciso ter cuidado, porque quando a gente necessitar de fato, a gente deve ter a flexibilização. Quando não, a gente deve seguir o caminho normal. Pois bem, a Lei 13.979 e a MP 926, eu queria dizer a vocês aqui, primeiramente, que nós vamos falar de diversos dispositivos cuja validade jurídica pode ser lá na frente derrubada, porque é uma medida provisória que todos nós acreditamos, pela sensibilidade do Congresso Nacional ao tema, que será aprovada, mas ainda não foi aprovada. Diversos dispositivos que são relevantes para a contratação, inclusive em relação à dispensa, o artigo 4º, ele veio na lei, na sua origem, ele não foi incluído pela dispensa, mas o que nós vamos observar é que ele tem uma previsão que está atrelada a outros dispositivos que foram incluídos na lei pela medida provisória 926, e aí a gente deve aguardar que essa medida provisória, de fato, seja aprovada. E que todas essas normas são de âmbito nacional. É uma norma federal, mas que se enquadra lá naquele conceito do artigo 22 da Constituição, que fala de norma geral de licitação e contrato. E em sendo uma norma geral, os dispositivos da Lei 13.979, inclusive os incluídos pela medida provisória 926, são normas de âmbito nacional. E, por isso, se aplica Estado, Distrito Federal, municípios e a União. E aqui mais uma questão. Vamos lembrar que, em que pese nesse aspecto de distribuição da competência legislativa constitucional, seja uma norma geral, em matéria de técnica legislativa, essa é uma lei específica. Né? Ela não é a lei geral, ela é uma lei específica em matéria, por exemplo, aí, para efeito da LIND, né, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela é uma norma específica. E, por isso, só se aplica para os casos de combate ao coronavírus, direto ou indiretamente relacionados, a gente fala melhor disso mais na frente, e também só se aplica durante o tempo que durar essa emergência de combate ao coronavírus. Seguindo adiante, vou já lançar aqui um post, que eu também não sei se isso foi hoje ou se foi ontem, mas foi do meu amigo Anderson Pedra, e que já traz a seguinte discussão. Porque antes da gente partir para analisar os casos de aplicação da dispensa, vem a seguinte questão: pregão ou dispensa? E isso merece muita atenção, sobretudo porque a lei, no seu artigo 4º-G, ela traz lá o tal do pregão, assim denominado pelo professor Anderson Pedra, pregão express, que é aquele pregão que todos os seus prazos foram encurtados à metade. Então, quando a gente vê que a lei traz a hipótese de dispensa e a gente vê que ela traz um pregão diferenciado, um pregão mais curto, um pregão express, como diz o meu amigo Anderson Pedra, você tem aí já a seguinte questão. Ora, então eu devo justificar porque eu não fui para o pregão express, porque a lei traz duas ferramentas. E uma delas, digamos assim, o pregão express, ele é bem menos danoso a outros valores constitucionais e legais, a outros valores republicanos do que a dispensa. Porque ele ainda coloca o contrato em uma disputa, em uma concorrência. Então, essa é que fica aí a questão.
o post do Anderson diz aí, como vocês podem ver, necessidade de motivação ótima a fim de demonstrar a escolha pela contratação direta em detrimento da utilização do pregão express, né? Então, acho que isso é uma questão pertinente, não é também, eu vou falar melhor sobre isso, não é uma motivação significativa, não é nada robusto, até porque, vamos lembrar, a gente vai falar já já disso, o artigo 4º, ele traz uma questão muito interessante, que é a presunção dos elementos materiais dessa dispensa. Então, como ele traz essa presunção dos elementos materiais dessa dispensa, o que nós vamos observar é que ele diz que não haverá necessidade do gestor público provar, né? Mas, de fato, na minha avaliação, essa ponderação entre o pregão ou não, eu acho que tem que ser levada em conta. Não diria que tem que constar expressamente do motivo, mas o gestor deve, ali na hora, né, pelo menos fazer uma... Aliás, não diria que é um elemento necessário, que isso vai dar uma punição, não. Mas eu recomendo que o gestor faça menção, sim, a esse aspecto, de que ponderou e que observou que deveria, naquela situação, fazer a dispensa. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Bem, aí nós vamos aí para os requisitos da dispensa anti-corona. Resolvi apelidar assim, a dispensa anti-corona. Vamos ver que o primeiro requisito é o temporário. Como nós falamos, é uma lei específica. E se nós observarmos a própria redação do parágrafo 1º do artigo 4º da lei, do artigo 4º, não 4º, perdão, parágrafo 1º do artigo 4º da lei 13979, ele diz: a dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Pois bem, aí nós já vamos estar diante de uma expressa previsão da temporariedade. Então, essa lei tem um requisito temporário. Essa dispensa tem um requisito temporário. E, para ser fiel ao texto da lei, eu vou dizer a vocês que esse requisito temporário é exatamente o tempo enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Muita gente deve imaginar, olha, isso vai daqui a 1 mês, 2 meses. Não, isso pode ir até o final do ano. Porque, embora a gente possa ter um controle da transmissibilidade, mas nós ainda teremos muitas pessoas precisando de atendimento. Então, a gente não tem condição de prever até quando vai, né? Isso, inclusive, foi colocado no parecer 2/2020 da Câmara de Modelos de Licitação e Contrato. Eu vou trazer esse parecer aqui para vocês. Esse parecer, eu vou trazer o link para vocês agora. Esse parecer, de fato, é relevante, recomendo demais para quem está precisando conhecer do tema. Eu recomendo demais conhecer esse parecer. Segue aqui o link para vocês. É um parecer que aborda diversos aspectos e um dos pontos que ele indica é esse, é que o tempo no qual vai vigorar essa situação, a gente não sabe. Bem, então a gente vai para os requisitos materiais. E aí, o primeiro deles que eu queria chamar a atenção de vocês é o relativo ao objeto. Por quê? Porque a lei traz alguns objetos específicos. São genéricos, mas ela excluiu um que é bem relevante, que é a obra. Né? A obra não está incluída no objeto da dispensa da Lei 13.979. E, consequentemente, nem do pregão, né? Porque a Lei 13.979 trata de algumas coisas do pregão, mas não muda muito as suas características principais. De modo que o que vocês vão observar é que a obra está fora. Vocês podem me perguntar por quê.
e eu vou dizer eu não sei. Ressalto que na live da professora Cristiana Fortini, eu vi que ela também fala que causou estranheza a ela o fato de não ter lá a obra. Eu também me causou bastante estranheza, porque a gente sabe que poderá haver situações de obras emergenciais, né? Vão ser construídos hospitais de campanha, hospitais poderão ser ampliados e poderá haver, e com certeza haverá, necessidade de obra. E aí alguém pode me perguntar, Rafael, mas em havendo necessidade de obra, e aí, não pode fazer a dispensa? Pode, mas você vai ter que fazer a dispensa emergencial do artigo 24, inciso 4, aquela que é para emergência ou calamidade pública. Não é essa emergência aqui, tá? Então, para essa emergência fundada no artigo 4º, que tem características diferentes, como a gente vai ver, ela não pode, a gente não pode aplicar ela para a obra. Pois bem, aí eu já passo para aqueles casos que sejam relativos às circunstâncias. Não, melhor, eu queria fazer outra ressalva. Aqui alguns aspectos relativos ao objeto. Outra questão é que o objeto ele não precisa ser necessariamente da área de saúde. Pode ser um objeto de outra área, né? Veja que a própria lei, quando ela diz lá, ela bota para bens, serviços, inclusive os de engenharia. Quer dizer, eu posso contratar qualquer objeto. Não é? Eu posso contratar qualquer objeto. Não é obrigatoriamente um objeto relacionado à área de saúde. O que tem que haver é uma relação com o combate à pandemia. E essa relação não é única e exclusivamente uma relação direta, pode ser uma relação indireta. Ressalto, o professor Marçal Justin Filho também publicou um texto sobre essa dispensa, na verdade foi um texto bem amplo sobre a medida provisória 926, e o professor Marçal fala dessa situação, né, de haver também, da possibilidade de haver um vínculo indireto. Isso, para mim, parece óbvio. Existirão situações que decorrerão das medidas adotadas para o combate à pandemia. Então, no artigo que eu, Rony e a professora Gabriela publicamos, a gente menciona até o seguinte exemplo. Dado o fato de estarmos todos em isolamento social, dado o fato das escolas não estarem funcionando presencialmente, o Estado pode precisar de plataformas, de ferramentas, de ampliar a internet, de tantas coisas para atender, por exemplo, os alunos, que está no contexto da emergência, embora não esteja ligada diretamente ao combate ao coronavírus, mas é uma medida que decorre dessa situação e que, por isso, se enquadraria nessa hipótese de dispensa. Assim como também, aí podemos dizer, como o objeto não é da área de saúde, campanhas publicitárias também podem ser contratadas, né, para informar a população, o que não é objeto, mas está diretamente ligado à área de saúde. Então, importante a gente lembrar desses aspectos, tá? E o relativo às circunstâncias. E aí muita gente anda fazendo uma aplicação conjugada do artigo 4º da Lei 13.979 com o inciso 4 do artigo 24 da Lei 8.666. Meus amigos, vamos esquecer o 24 da Lei 8.666 no caso da dispensa anti-corona. Não há necessidade de nós nos preocuparmos com os requisitos da dispensa por emergência ou calamidade pública prevista no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8.666. Essa lei traz normas específicas. Mais uma vez, vou mencionar o parecer 2/2020 da Comissão de Modelos da Advocacia Geral da União, que foi muito claro em dizer que é uma norma de direito excepcional. Aqui eu já vou trazer uma questão que eu acho relevante, que também está abordada no artigo que publicamos, obviamente, que nós não podemos dizer que a Lei 8.666 não se aplica a essa dispensa. Por quê? Porque não podemos fazer essa afirmação a priori, já que a Lei 13.979 não traz uma regulação suficiente para a gente excluir de toda a Lei 8.666.
Mas, em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, ela regulamentou muito bem. De modo que não devemos aqui fazer essa conjugação para aplicação. Ela traz os seus requisitos específicos. Qual é? O intuito de combater a pandemia do coronavírus. Pois bem, aí a gente vê que o artigo 4º menciona uma presunção em relação a esses elementos, que é a ocorrência da emergência e necessidade de pronto atendimento, o risco para o interesse público e a limitação da contratação à parcela necessária para atender a situação de emergência. Esses são os elementos, óbvio que não são com essas palavras, que estão lá previstos no artigo 4º. E, segundo a lei, uma vez invocado esse artigo, há uma presunção. Algumas pessoas estão questionando o seguinte: se essa presunção do artigo 4º, ela ocasiona uma desnecessidade justificativa dos elementos da dispensa. Em minha avaliação, não. Você tem que justificar, ainda que de forma simplificada, até porque o projeto básico agora é um projeto básico simplificado, como nós vamos ver. Agora, o que ela dispensa é a necessidade de prova. A presunção, juridicamente falando, é um instituto que dispensa a prova. Então, você não precisa levar para o processo documentos que comprovem as suas alegações. Basta a justificativa. Uma vez justificados esses elementos, tá beleza. Lembrando, gente, não está aí no rol o preço. Então, por isso até que no projeto básico consta a necessidade de se fazer uma estimativa de preço, inclusive com previsão de pesquisa de preço, que ele traz lá os seus elementos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas vejam só que o que se presume é isso e que com isso você não precisa apresentar prova, mas tem de fazer uma justificativa, ainda que simplificada no processo. Percebam que, com isso, nós não estamos mais necessitando recorrer em nada ao artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. São, como já falei, são dispensas, são hipóteses de dispensas distintas. Lembrando que a do artigo 4º da 13979 é temporária. Bem, mas aí eu já chamo a atenção para outro ponto, que a gente vai fazer só uma observaçãozinha no final, é que, então, uma vez eu fazendo um contrato pelo artigo 4º da Lei 13.979, eu não tenho aquela limitação de 180 dias contados da data do reconhecimento da situação emergencial. Isso não vai vigorar no artigo 4º. O que vai vigorar é que a lei diz que o contrato deve ter vigência de 6 meses, mas a lei diz que pode prorrogar, enquanto que o 24.4 diz que não pode haver prorrogação. Então, perceba que eles estão, de fato, dissociados. Inclusive, é essa interpretação que a gente pode fazer pela própria leitura da lei, né, dos dispositivos que tem lá. Então, já começa daí. Não lembro quem foi que perguntou se aplica os limites da Lei 8.666 para a dispensa. Não lembro aí, quem puder, se puder se manifestar, vou agradecer, mas olha, não se aplica, tá? Não se aplica os limites da Lei 8.666 para a dispensa do artigo 4º da 13.979. Ela pode superar aqueles limites para a dispensa por pequeno valor. O limite dela é o céu. Não há limite para a dispensa do artigo 4º, inciso, ou do artigo 4º da Lei 13.979. Bem, e os requisitos procedimentais? E aí é onde a gente vai também ter um maior problema em se desvincular da Lei 8.666. Amigos da Inove, se eu estiver passando da hora, por favor, me avisem. Eu estou contando que a gente tem que falar aqui por 1 hora, né? E eu vou deixar aí uns 10 minutos para a gente poder encerrar. E aí, os requisitos procedimentais. Eu trago aqui algumas questões para a gente discutir. Primeiro, a lei expressamente dispensa a elaboração de estudo preliminar.
não dava para colocar aqui, então, por favor, só complementem quando se tratar de bem ou serviço comum. Então, você não precisa fazer estudo preliminar. É verdade que o estudo preliminar, ele em nível federal, ele está previsto no decreto 10.024, o decreto do pregão, e ele também está previsto na IN5, né? Ele não está previsto em lei. É verdade que o projeto básico da Lei 8.666 diz lá que ele deve ser elaborado com base nos estudos preliminares. Inclusive, eu nunca tinha atentado para isso. Quem me atentou disso foi meu amigo Daniel Barral, que está aqui com a gente. Então, há essa menção lá de estudos preliminares, né? Mas a gente nunca tratou desse estudo preliminar como um elemento essencial. A gente só passou a ter atenção a ele depois que ele veio previsto nas instruções normativas da Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento e atual Ministério da Economia. Então, quando o bem ou serviço for comum, vai fazer uma dispensa de licitação com base no artigo 4º da 13979. O que é que eu tenho que fazer? Dispensar o estudo preliminar. Se não for bem ou serviço comum, eu tenho que fazer o estudo preliminar. Depois, o gerenciamento de risco se limita à fase de execução do contrato. E aí é em qualquer situação. Não é obrigatoriamente quando o bem ou serviço for comum. É em qualquer situação. Você só vai fazer o gerenciamento de risco, que é aquela matriz de risco, o levantamento, o estudo dos riscos, o que é que pode impactar no contrato. Você só faz isso na execução, não precisa fazer na fase de contratação. O projeto básico simplificado, e aí de acordo com o artigo 4º a lei fala do termo de referência simplificado na hipótese de pregão e do projeto básico simplificado na hipótese da dispensa. Então, o artigo 4º traz aí o que seria, né, esse projeto básico simplificado. Posso até já aqui mencionar para vocês, né, porque eu acho muito interessante, porque ele diz lá, inclusive, procura fazer um projeto básico que, se a gente for comparar lá com o artigo 6º da 8666, veja que ele diz que tem que ter a declaração do objeto, uma fundamentação simplificada da contratação. Lembra que eu falei com vocês que os elementos do artigo 4º devem constar, mas de uma maneira simplificada, do artigo 4B, devem constar, mas de uma maneira simplificada. Então, aqueles elementos presumidos nos termos do artigo 4B devem constar na justificativa, no projeto básico, mas de maneira simplificada e sem necessidade de apresentação de prova. Descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critério de medição e pagamento, isso aqui é mais para serviço, né? Estimativa dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: portal de compra do governo federal, pesquisa publicada em mídia especializada, sítio eletrônico especializado do domínio amplo, contratações similares de outros entes públicos ou pesquisa realizada, ou seja, critério para pesquisa de preço. Por último, a adequação orçamentária. Então, só para vocês terem uma ideia de o quão simplificado é esse projeto básico. Partindo adiante, vem a possibilidade de o gestor excepcional e justificadamente dispensar a estimativa de preço. A rigor, na dispensa, a estimativa de preço, de fato, ela é um pouco mitigada, né? Porque eu faço ali uma pesquisa de preço quase que, e com base em um daqueles lá que me apresentam, eu já faço a contratação. Geralmente é assim que se faz na dispensa. Mas até isso você pode dispensar, no caso da dispensa do artigo 4º da Lei 13.979, com base na Lei 13.979, né? Também no artigo 4º ele pode dispensar lá, o parágrafo 1º autoriza que se dispense essa estimativa de preço. Dispensa de documentos de habilitação no caso de mercados restritos, ressalvada a documentação relativa à regularidade com a Seguridade Social e o inciso 33 do artigo 7º da Constituição. O que é o inciso 33 do artigo 7º? É aquele dispositivo que fala de trabalho de menores. Esse dispositivo, ele tem um significado moral valiosíssimo. Por isso que a lei diz que ele não pode ser dispensado. A gente poderia dizer, é porque ele está previsto na Constituição. Não, a Constituição diz só estabelece as regras.
para trabalho de menores. Mas ela não diz, como é o caso da regularidade com a Seguridade Social, que a obediência àquele dispositivo é condição para contratar. Isso está no artigo 27 da Lei 866, que coloca como requisito de habilitação. Isso poderia ser dispensado, mas não foi. Agora, acredito que a questão com a regularidade social, como ela está prevista constitucionalmente, aí, por isso que não houve dispensa. O artigo 195, parágrafo 3º, exige que a contratação com a administração pública tenha por parte do contratado a regularidade com a Seguridade Social. O que seria mercado restrito? É complicado, né, a gente trazer uma definição disso. Na minha avaliação, é qualquer situação que o gestor tenha dificuldade de encontrar agentes econômicos habilitados. Porque vamos pensar na finalidade da lei. A finalidade da lei é agilizar a contratação, é possibilitar que o gestor contrate. Então, se ele observa, olha, eu estou aqui, é um mercado que eu quero comprar respirador e está todo mundo com algum problema com o fisco, está todo mundo com algum problema com a Justiça do Trabalho. Eu vou liberar isso aqui, né? Na verdade, no artigo que nós escrevemos, que eu já compartilhei com vocês aí, nós defendemos que em algumas situações, inclusive na situação de fornecedor exclusivo, você dispensa os requisitos da habilitação, porque a lei já dispensa, no caso do fornecedor exclusivo, ela já dá um perdão, melhor dizendo, ela já dá um perdão para a empresa apenada. Ela dá um perdão para o operador econômico apenada, entendeu? Então, você vai perceber aí que há uma flexibilização e uma simplificação. O foco é o combate ao coronavírus, volto a dizer. Em relação ao preço, eu estou vendo aqui que a ADV, João, bem, João, não estou conseguindo identificar teu nome direito, mas ele disse que, eu acho que é em relação ao preço, que contraria a tal cesta de preços aceitáveis do TCU com base nessa novidade. Sim, é uma flexibilização. A cesta de preço do TCU vai ficar ali de lado porque ela é para uma situação normal. Aqui nós estamos numa situação excepcional, então há uma flexibilização. Então vejam só, essa questão da dispensa da habilitação, como já mencionei, ela é para mercado restrito, e para mercado restrito, na minha avaliação, é qualquer situação em que a administração tenha dificuldade de encontrar pessoas habilitadas, né? E olha, e ela não precisa fazer uma busca muito profunda não, porque vamos lembrar, se a administração ficar procurando, até o ponto dela chegar e poder afirmar, olha, vou dispensar a habilitação porque é mercado restrito, e aí não podemos entender mercado restrito, então, nesse sentido, com poucos operadores econômicos. Se a gente for entender uma situação como essa, aí ele vai procurando, e o tempo vai passando e vai fazer a contratação sem ser a tempo de combater a emergência. Então, essa é a colocação que eu faço em relação a esse aspecto. A possibilidade do gestor... Não, opa, já passando para frente, aí vem a questão do artigo 26, onde a gente, mais uma vez, entra naquela discussão da aplicação da Lei 8666 para a dispensa prevista no artigo 4º da Lei 13.979. Pois bem, vejam só, o artigo 26, ele traz regras que, na nossa avaliação, são incompatíveis com o procedimento da 13.979. Por exemplo, a ratificação da autoridade superior do ato que reconhece a dispensa pela autoridade com competência regimental para tanto. Ratificação prevista no artigo 26. Essa ratificação, ela é uma espécie de controle para verificar se aquilo que está sendo alegado de fato é verdade. Mas perceba, a lei dá até presunção dos requisitos
da dispensa. Se a lei faz presumir expressamente, como é que eu vou pedir um controle ainda da autoridade superior para ela ratificar? Eu confesso a vocês que inicialmente eu até achava que deveria aplicar. E depois, quando saiu o parecer 2/2020 da Comissão de Modelos da AGU, eu vi que eles dispensavam, eles afastavam a aplicação do 26. E o argumento deles me convenceu e eu ainda faço essa ponderação, né? E uma ressalva que não é, na minha avaliação, necessária. Eu acho que a gente deve afastar a aplicação do artigo 26. E a publicação do ato, que é uma questão muito interessante, na minha visão, né? A necessidade de publicação do ato. E meu foco aqui é o parágrafo 2º do artigo 4º. Nesse ponto, eu vou me afastar um pouco do que foi considerado no parecer da AGU, que eu já mencionei e comentei com vocês. Por quê? Porque o parecer ele diz que basta a publicação no sítio específico. Bem, mas para isso o sítio ele tem que existir. Porque, veja, como é que se dá a transparência, a publicação e a transparência dos atos públicos? Por meio da publicação em um local que todos nós sabemos. Se você quiser encontrar alguma coisa do poder público, você sabe onde você vai, no Diário Oficial. Não é fácil de achar, é difícil, mas está lá. Pois bem, imagine que eu quero pesquisar essas dispensas. Não quero pesquisar a dispensa do órgão A, B ou C. Eu quero pesquisar as dispensas com base no artigo 4º. Eu vou para o Diário Oficial lá, vou tentar encontrar. Eu sei que eu vou encontrar lá. Se eu tiro de lá e publico na internet, onde é que eu vou publicar na internet? Se essa publicação ocorre na página de cada órgão ou entidade, vai ficar muito difuso. Vai ser muito difícil de nós termos um controle social, um controle dos próprios órgãos de controle. Na minha avaliação, isso não agrega muito com a transparência, não tem muita aderência com a ideia de transparência. Acho que o ideal é fazer como o Estado de Minas fez. O Estado de Minas criou uma aba no portal da transparência do Estado de Minas Gerais, e nessa aba serão lá publicadas todas as contratações com base na Lei 13.979. Então, assim, você sai do Diário Oficial e vai para um local específico na internet, onde você possa encontrar todas essas informações. E é isso que diz a lei, na minha avaliação, porque ela diz que haverá uma publicação no sítio específico. A rigor, eu acho que a lei quer dar uma super publicização, né? Para dizer, olha, está tudo lá naquele site, que esse site pode ser de âmbito nacional ou pode ser cada um ente da federação ter o seu, com a ideia de concentrar ali aquelas publicações. Mas se não existe esse local, o meu conselho é que publique também no Diário Oficial. Tá? Não haveria aí uma necessidade dessa publicação ocorrer antes da contratação. Acho que não precisa publicar a dispensa em si. Basta publicar o extrato do contrato da dispensa. Acho que já é o suficiente. Né? E que tem que haver alguma espécie de publicação dizendo que foi uma contratação por dispensa no Diário Oficial. Eu acho que essa é uma recomendação segura, salvo a hipótese, como eu já mencionei para vocês, de haver um sítio específico, ou seja, um site específico, um lugar dentro de um site específico, como o Portal da Transparência Federal, em que reúna todas essas contratações. Então, essa é a minha leitura, porque é isso que a lei fala. A lei fala em que serão publicados em sítio específico. Para mim, aquilo era, publica no sítio específico e publica na imprensa oficial, que seria a tal da superpublicização que eu mencionei para vocês. Não foi esse o entendimento do parecer, o parecer muito bem fundamentado, e aqui minha colocação é apenas em uma questão prática, né? Como é que isso se operacionalizaria no sentido de dar transparência. Tá? Aí eu só queria dizer para vocês uma questão que eu já falei, né?
Para vocês, rapidinho, a aplicação da dispensa do artigo 4º às empresas estatais, já conversamos sobre isso, os contratos decorrentes e mencionar também, né, o caso do parágrafo 3º do artigo 4º, que ele não é uma dispensa, é uma inexigibilidade. Em relação às estatais, pode aplicar, e os contratos decorrentes da dispensa, também mencionei, ele não precisa ter aquele prazo de 180 dias, ele deve ter uma vigência inicial de até 6 meses e prorrogáveis por igual período, enquanto durar a necessidade do contrato para combater qualquer questão relacionada ao combate do coronavírus e da Covid-19. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês, meus amigos. Peço perdão aí por ter tomado bastante tempo e fico à disposição para qualquer questionamento que vocês desejem. Obrigado pela atenção. Eu já vejo aqui que alguém fez alguma pergunta. Que obras da CESAL? O Carol Carvalho, que quer, não entendi sua pergunta. Se puder aqui me ajudar. Opa, gente, estão me ouvindo aí, beleza? Estou procurando saber aqui. Bem, o Eduardo faz uma questão aqui, não se fulcra no artigo 24.1 e 2 da Lei 8.666 de 93. Não, Eduardo, não tem qualquer limitação com 24.1 e 2. A gente poderia dizer aí, com 24.1 e 2, por exemplo, tem uma orientação normativa da AGU, a número 34, que diz que quando o contrato for no valor do 24.1 e 2, não precisa ter parecer jurídico. Acho que seria relevante nesse caso também, desde que tenha uma minuta padrão, é o que diz a ON 46. Tem a orientação normativa da AGU também, a 34, que diz que dispensa a publicação na imprensa oficial, se for contratação nos valores do 24.1 e 2. Eu também entendo que é cabível aplicar esse entendimento aí nesse caso. Então, são essas questões aí. Sim, Regiane, isso mesmo, excelente a iniciativa do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se eu tenho esse link aqui fácil, mas posso tentar achar aqui para vocês. E o Estado de Minas Gerais fez essa publicação lá deles. Deixa eu tentar achar aqui para vocês. Passos. Aqui, aí é um site da Controladoria, no portal da transparência, né, lá da Controladoria Geral do Estado de Minas.
onde foi feito essa publicação. Bem, gente, eu estou vendo que vocês não estão querendo fazer pergunta, né? Eu acho que as perguntas que eu lancei... Opa, o Lúcio Alcântara. Determina a empresa que é registrada em ARP, que registrou o preço por 65 para a unidade das máscaras. 65 centavos para a unidade das máscaras. E hoje está se negando a fornecer por esse valor, sendo que o fornecedor que fornece por R$ 35. Como proceder? Nossa, rapaz, que absurdo. Mas também o mercado, mas de 65 centavos para 35. Ô, Lúcio, bem, eu acho que aí é uma situação muito complicada, porque vamos lá. Essa empresa, a princípio, ela tem que ser apenada se você demandou a ela antes da antes da contratação, né? Antes dela avisar a você que ela está numa situação de mercado que ela não consegue pagar, não consegue fornecer por aquele preço, tá? Então, Lúcio, perceba que você notificou, você pediu a ela, olha, eu quero tantas máscaras. Aí ela disse, eu por esse preço eu não consigo mais. Ela não está desobrigada nessa situação. Pelo decreto 7892/2013, ela não está desobrigada. Então, você teria de aplicar uma penalidade para ela. Mas veja, se você aplicar uma penalidade para ela, veja como é a situação de exceção aí. Se você aplicar uma penalidade para ela, você possivelmente está impedindo outro órgão de comprar essas máscaras dela, né? E tudo bem, ok, é válido, porque ela não está se comportando bem, mas no cenário atual, você inviabilizar uma contratação como essa, então eu acho complicado. O que eu faria? Se eu tivesse outra opção de compra, eu compraria. Eu não aplicaria essa penalidade para a empresa agora. Instauraria o processo, deixava passar, notificava ela, tocava o processo e depois eu tomava a decisão. Mas agora eu acho complicado. Eu acho que essa empresa tem que ser apenada, né? Até porque, assim, vamos ser razoável, né? 65 centavos para R$ 35. Então, é o que eu poderia te dizer aí. Partindo aqui para diante, para poder ver aqui a pergunta, se os valores de mercado estiverem bem acima dos valores históricos, basta eu motivar, justificar esse fato no processo? Isso, Silvio, é isso mesmo, Silvio. E assim, vai estar consideravelmente acima dos valores históricos. A questão de valor histórico, para agora, não vai servir para muita coisa, não. Inclusive, por isso que e aí foi muito bem lembrado por você, eu não fiz essa observação, no artigo 4º da Lei 13.979, parágrafo 3º, está dito lá, os preços obtidos a partir de estimativa de que trata o inciso 6 do caput não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preço. Ou seja, expressamente a lei traz uma autorização para contratação acima dos valores estimados. Exatamente pelo que você falou. O álcool gel, a máscara, como foi o exemplo aqui do Lúcio, não vão estar com base nos valores históricos, tá? Não teria sido mais fácil usar o 24.4? Cat Ellen, não, Cat, eu acho que o 24.4 ele é mais complicado, né? Até porque ele tem a limitação dos 180 dias, ele é uma calamidade ou emergência geral, né? Você vê que a lei traz a hipótese de dispensa e traz a presunção, inclusive um projeto básico simplificado. Então, acho que todo esse pacote aí torna essa dispensa mais simplificada, mais flexível, mais ágil. Eu fiz, você não respondeu. Lia
Liasa DF, se você puder responder sua pergunta, perdão. São várias aqui, eu não vi. Se você puder responder, eu terei muito gosto de... Vou puder repetir, terei muito gosto de responder. ADV, João, acho que eu já respondi, João, ok? Então, Liasa DF, vou ter muito gosto se você responder aqui sua pergunta. Licapar, assinatura de contrato utilizando-se de ata de registro de preço em vigor, publicadas antes da lei de calamidade, podem ser realizados considerando o acréscimo de 50% previsto na MP? Excelente questionamento. Pois eu vou te dizer o que eu penso, né? Você vai, então, assinar uma ata de... contratar com base numa ata de registro de preço, e esse contrato você vai aplicar a previsão do artigo 4G, se eu não estou enganado, que fala da possibilidade de acréscimo ou supressão de 50%. Sua questão é excelente, mas eu vou te dizer qual é o problema aqui. Aí vamos lá para o artigo 4I, tá? É ele que está dizendo aqui. Tem duas questões aqui. O que é que ele diz? Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei. Então, esse contrato que você está me falando, quem foi? A Lica. Licapar. Esse contrato que você está falando, ele, pelo que eu estou entendendo, ele não decorreu de um procedimento previsto na 13979. Ele decorreu de um procedimento anterior. Além disso, para continuar, você vai ver que a lei diz assim: a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar. Ou seja, essa possibilidade de acréscimo ou supressão superior a 50%, ela depende de previsão expressa no contrato. E a sua minuta de contrato, que foi elaborada antes da vigência dessa lei, com certeza não tem essa previsão. Tá? Então, eu já diria dois motivos aí para que nós apliquemos as alterações com base no artigo 65 normal. Tudo bem? Então, não pode, para responder tua pergunta, porque é para contratos decorrentes dos procedimentos previstos na Lei 13979 e esse acréscimo ou supressão de 50% tem que estar previsto no contrato. Há a possibilidade, mas tem de estar previsto no contrato. Não é ex lege, como é o caso da alteração de 25% para mais ou para menos, 25% para mais ou para menos, previsto no artigo 65. Tudo bem? Tudo claro? Interessante a pergunta do Lúcio. Estou com esse problema com álcool em gel. Pois é, eu imagino que haverá muitos problemas desse, Aliane. Acho que você deve, como eu já falei, deixar passar e aí via aplicar a pena a essa empresa. A motivação em não utilizar o pregão express e sim a dispensa teria que ter um fundamento temporal. Sim, isso mesmo. Não consigo visualizar mais nenhum outro, é isso mesmo. Não vou ter tempo, não tenho condição de esperar. Rafael, esse projeto básico ou termo de referência, quando usar um ou outro? Projeto básico, termo de referência para pregão. O meu amigo André. André, quando for pregão, termo de referência. Quando não for pregão, aí você usa projeto básico. Regiane, a análise de risco preliminar no momento da contratação não é exigência, mas qual a sua opinião, caso seja realizada pela Controladoria Geral como medida de atuação preventiva, desde que não atrapalhe as contratações? Veja, se eu estou entendendo bem, você está dizendo da Controladoria Geral de um determinado ente da federação recomendar, né? Acredito que a sua fala é nesse sentido, de haver uma recomendação pela elaboração. Olha, eu acho que isso pode, às vezes, assim, inibir, né? Porque o gestor vai olhar assim e vai dizer: e aí, eu deixo de fazer, a lei me autoriza, mas a Controladoria Geral está dizendo que
seria bom que eu fizesse. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco, Regiane. Acho que é uma boa medida exigir que isso seja feito na contratação, como é o sentido da lei, tá? Porque aí a gente já está nesse ambiente que a gente quer agilidade, quer queira que não, são regras excepcionais, todo mundo fica com medo de aplicar, né? Agora, uma questão que eu acho aqui é que é preciso haver um cuidado muito grande na justificativa. Porque depois que passa tudo isso, né, inclusive com a presunção, muita gente falou, não, mas será que eu preciso justificar? Precisa, ainda que de modo simplificado. Porque depois que passa a situação excepcional, a gente não sabe no que é que a gente vai ser cobrado. Zé Bezerra, meu amigo, por favor, eu vou pedir a você, Zé de Bezerra, talvez seja Zé de Bezerra, não sei. Fiz várias perguntas e não tenho resposta. Olha, perdão, mas eu não pude acompanhar, mas se você repetir aqui e eu fizer, e como eu já falei, nós não vamos conseguir responder todas, mas com certeza vamos fazer o devido encaminhamento das respostas posteriormente. Mesmo existindo essas flexibilizações, então, só para fechar, Regiane, acho que te respondi, né? Mesmo existindo, a Ana Carolina pergunta, mesmo existindo essa flexibilização da lei, o gestor fica temerosa em fazer essas contratações. Olha aqui o que eu tinha falado, Regiane, na pergunta da Ana Carolina, né? Qual o risco mais significativo o gestor deveria observar para essas contratações? Eu queria saber em que termos você está falando. Risco da contratação ou risco para o gestor? Em que espécie de risco você está falando, Ana Carolina? Os riscos dessas contratações envolvendo o combate ao coronavírus, sobretudo aquelas de aquisição ou contratação de serviços e bens relacionados à área de saúde, é que você pode comprar e não receber, né? Não ter a entrega, ser frustrada aquela entrega, porque está havendo uma super demanda e a capacidade de oferta do mercado não vai ser tão grande, então esse já é um risco significativo para a contratação, tá? Estou pegando aqui a tua literalidade. Um risco de você estar pagando por um valor a mais, mas vamos lembrar que aí esse risco é admitido pela própria lei, né? É um risco, mas, de fato, nós estamos numa situação de superdemanda, que uma capacidade de oferta que não corresponde a essa superdemanda, natural que o preço suba. Então, são essas circunstâncias que eu poderia te apontar para esse momento, para as circunstâncias dessa questão da contratação do combate ao coronavírus. Vitor Zanel, boa tarde, Vitor. Mas não seria hipótese de alteração do contrato por força maior o caso fortuito? Aqui você está se referindo, Vitor? Não entendi. Eu devo ter falado alguma coisa e você está colocando a pergunta nesse aspecto aí de o que é que seria? Não entendi tua pergunta. Cat Ellen, veja que a lei em comento flexibilizou alguns requisitos, por exemplo, a presunção, razão pela qual não daria para usar apenas a 8666. Lúcio Alcântara, entendi. Partiria para a dispensa pela 13979, isso, Lúcio, no teu caso era o que eu faria, tá? Partiria para a dispensa e tentaria aí um outro mercado, mas não compraria dele. Se for o jeito de comprar dele, compra dele, né? Tenta negociar esse preço, baixar, ver o que é que dá. Ficaria sem as máscaras, se for possível, né? Fiquei com uma dúvida em relação à publicação da licitação. Basta publicar em site próprio do ente ou precisa publicar em diário oficial? Liliane, se você pegar o texto da lei, o parágrafo 2º, vou ler para vocês, para ficar mais claro. O parágrafo 2º do artigo 4º diz assim: o que é que ela diz? Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores, contendo, no que couber, além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal, CNPJ, né? O prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Então, ela diz que vai ser disponibilizada. A lei não diz que não precisa publicar. Na minha avaliação, é preciso publicar no Diário Oficial, ou seja, na respectiva imprensa oficial. Na minha opinião, mas o parecer da AGU, número 2 de 2020, um excelente parecer, devemos destacar, entende que não é preciso, entende que o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 13.979 é um procedimento de publicação específico e que derroga, no caso das contratações previstas nesta lei, a necessidade de publicação na imprensa oficial, certo? Esse é o entendimento do parecer. É um entendimento que tem valor para quem está em um ente federal, para quem não está em um ente federal, estado, município, não tem valor, né? Pode ter um valor aí, não no sentido formal, mas no sentido apenas de ser um argumento. E o que eu poderia sugerir a você, que essa é a minha interpretação desse dispositivo, é que ele dá uma super publicização. Ele, por um lado, flexibiliza a contratação, por outro lado, ele traz um mecanismo de maior controle social que não prejudica o procedimento. Então, ele diz, disponibiliza na internet. E ele diz em sítio específico. O sítio específico, eu não entendo que seria o site de cada órgão ou entidade. Até porque, vamos pensar, que a Lei de Acesso à Informação já traz essa obrigação. Né? Então, não haveria essa necessidade. A lei já traz essa obrigação. O que ela quer mesmo o que eu entendi foi como fez o Estado de Minas Gerais. Criou uma aba lá no site deles e no site da Transparência de Minas Gerais, você entra lá e estão todas as contratações. Então, eu não sei onde é que você trabalha, mas em nível federal, esse vai ser o entendimento que vai prevalecer, porque é o que está previsto no parecer da AGU. É uma construção bem interessante, mas eu preferia ser um pouco mais cauteloso e, por isso, recomendo a publicação na imprensa oficial, salvo se houver um site específico, como é o caso de Minas Gerais. Depois aí a Carolina Galindo. A flexibilização e simplificação no trâmite da dispensa pregão também tem que ser normatizado no âmbito do órgão público responsável pela licitação e dispensa? Não há necessidade de uma regulamentação complementar, Carolina. A Liliane, fiquei com uma dúvida em relação à publicação da licitação. Basta publicar então. Já respondi, né, Liliane? Artigo 65.2d. Ok, Vitor, entendi aqui, mas assim, qual é o caso que você está achando que tem que haver um reequilíbrio? É o caso do Lúcio? Eu não entendi bem. Se você puder botar aí melhor as circunstâncias, eu vou agradecer. No caso de dispensa, é obrigatório apresentar 3 propostas. A Lisa DF. Ô, Lisa, obrigado aí, você botou suas perguntas. Não é obrigado a apresentar 3 propostas. Esse requisito não vai haver. Tá? Você tem que seguir lá na estimativa de preço que você conseguir fazer e se depois você for fazer a dispensa, não precisa de 3 propostas. Então, você está fazendo um convite e não a dispensa. Então, não precisa ter 3 propostas. Bom lembrar que, quanto à compra acima dos valores de mercado, que a empresa que superfaturar poderá responder solidariamente à luz do artigo 25 para, segundo entendimento do TCU, fornecedores também devem ser. Verdade, ADV, João. Entretanto, uma coisa é nós falarmos de compra superior ao valor da estimativa. É isso que a lei diz. E ela diz, a compra vai ser superior devido à oscilação de mercado. Uma coisa é, o mercado oscilou e, como a gente viu, eu fiz uma estimativa de preço, me baseei na série histórica, a série histórica não corresponde à atual realidade, por isso o valor da minha estimativa está subdimensionado. Aí eu vou
dizer, olha, mas o mercado atual é esse. Isso não é uma compra acima do valor de mercado, certo? Então, valor acima da estimativa não quer dizer acima de valor de mercado. O valor de mercado é alguém que se aproveita da situação e até mesmo em conluio aí com o mau gestor que faz alguma coisa nesse sentido. Mas o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 4º é uma compra acima do valor da estimativa em decorrência da oscilação do mercado. Então, é acima da estimativa, porque a estimativa tem um histórico que não leva em conta essa realidade, e de acordo com a realidade atual. Isso é possível. Zé de Bezerra, oi, meu amigo. Suas perguntas aí, vai dizendo. Lica-Pau, obrigado, nada. Ou sou Zenai, difícil pergunta e não vejo nada. Ok, beleza. Rafael, não há limite de valor para as aquisições de bens e serviços comuns ou fica limitado aos valores da carta convite segundo o artigo 6º-A? O artigo 6º-A da lei, acredito a isso que você se refere. Deixa eu confirmar se é o que ele fala, o que eu estou pensando. Ou seja, suprimento de fundo, né? Boa pergunta essa questão que você colocou. Não há limite do valor para aquisições de bens e serviços comuns ou fica limitado aos valores da carta convite, segundo consta do artigo 6º-A? Bruno, o artigo 6º-A fala de suprimento de fundo. Suprimento de fundo é uma hipótese de contratação que é extremamente flexível. E ela deve ser usada não para hipóteses de contratação que eu posso instruir um processo, certo? Que eu posso fazer uma pesquisa de mercado. E qual seria a diferença entre o suprimento de fundo do artigo 6º-A e da dispensa? É exatamente todo esse ritual processualístico que, ainda que simplificado, existe na dispensa. O suprimento de fundo, eu pego um cartão, eu quero comprar álcool em gel. Não encontro nenhum fornecedor, porque o fornecedor não quer fornecer para a administração pública. Ele está vendendo para a farmácia, ele quer entregar à farmácia. A farmácia paga ele na hora. Então, o que é que eu faço? Eu vou, pego o meu cartão corporativo, vou na farmácia e compro. Então, é para essa situação. Uma situação em que a minha compra só pode ocorrer dessa maneira, de uma maneira mais ágil. É como eu ir lá no mercado e pegar na prateleira. Quando a única situação for essa, aí eu uso suprimento de fundo, certo? Inclusive, a lei prevê a hipótese de requisição, em que você entra na farmácia, pega tudo, e teve órgão até que fez isso, e olha, amanhã eu volto para pagar. O suprimento de fundo ele é excelente para uma situação como essa, né? Em que eu tenho dificuldade de ir ao mercado. E, então, o suprimento de fundo do artigo 6º-A é limitado aos valores do convite, mas a dispensa não é limitada aos valores do convite. Excelente pergunta. Acho que te respondi. Lisa DF, caso concreto. Antes do estado de calamidade, contratamos uma empresa para fornecer máscara e gel, só que o fornecedor informou que não era possível atender, lá estava em falta. Pergunta-se, pode-se contratar com outra empresa por dispensa? Sim, claro que sim, Lisa. Pode contratar com outra empresa por dispensa. Jamile, quando a empresa aumenta o preço do produto? E quando a empresa aumenta o preço do produto? Qual seria a circunstância, Jamile? Geralmente isso está acontecendo, como o Lúcio já apresentou aqui a questão, tem ocorrido e normal, já que a nossa situação é mesmo de uma super oferta e com isso nós temos uma super demanda e com isso é normal que haja preço. Por exemplo, ventilador pulmonar está em falta, o governo precisa comprar. Pois é normal, oscilação, e aí, como eu já falei, está previsto no próprio... Está previsto na própria lei, tá? Então, pode comprar com valor superior. Rafael, informa que o Renato Fenili disponibilizou uma série de vídeos sobre a Lei 13979 no YouTube. Aí, ó, o Neander trazendo uma questão interessante. Então, o Renato Fenili
e aí é uma interpretação autêntica, porque o Renato foi quem trabalhou nessas leis, então disponibilizou uma série de vídeos no YouTube sobre a lei. Entendi, Regiane, a questão, né, da gestão de risco. Sim, interessante que oriente. Jamile, e quando a empresa aumenta o preço por produto? Por exemplo, ventilador pulmonar está em falta. Isso já respondi, não é? Como proceder no caso de empresas condicionarem a venda do produto ao pagamento antecipado? Eu recomendo pegar a orientação normativa da AGU. Tem uma orientação normativa da AGU, eu não lembro ela agora de cabeça, mas eu já descubro ela para vocês. Essa é uma questão muito interessante, isso tem ocorrido muito. Já vamos encerrar aqui, mas se eu só pegar aqui para vocês essa orientação normativa 37, que fala da antecipação de pagamento. Esse é o texto da orientação normativa 37. Então, é interessante colocar isso. Eu acho que eu respondi tudo, né, gente? As contratações já existem, a administração pública ligada à Secretaria de Saúde. Pode haver apostilamento para completar obras de hospitais e emergências. Zé de Bezerra. Deixa eu só ver, a TAI, então já botei lá o ON do pagamento antecipado, é o que eu recomendo, tá? A orientação normativa 37, é a ON 37. ON AGU 37. Essa é uma questão que tem ocorrido muito. Zé de Bezerra, as contratações que já existem na administração ligada à Secretaria de Saúde, pode haver apostilamento para completar obras de hospitais de emergência? Acho que não, Zé de Bezerra. Eu acho que tem que fazer a contratação aí no padrão normal. Acho que não dá para fazer só um aditivo, não. Meus amigos, eu acho que eu já respondi todo mundo, né? Já estamos aí chegando às 5h30. Isso mesmo, Barral, é isso. Semana que vem é reequilíbrio. Aí o Vitor talvez deva estar aqui com a gente na semana que vem para falarmos sobre isso. Nosso amigo Barral, sempre bem-vindo. Aí as contratações de aquisição de medicamento pode ser até que valor nesse momento de epidemia? Não tem limitação de valor, Zenaide Bezerra. Não tem nenhuma limitação de valor, tá? Vitor, professor, a respeito da alteração do contrato administrativo por força de aumento de preço em distribuidoras, podemos fundamentar um acordo com base no artigo 65(2)d, considerando o coronavírus ser caso fortuito? Respeito à alteração do contrato administrativo por força de aumento de preço dos distribuidores. Já respondeu? Vitor, veja, eu acho que sim. Agora, como o Barral falou, a gente vai se deter melhor esse assunto na semana que vem. Vamos fazer uma live aí. Não sei, o Barral ficou decidido se vamos ser eu e ele ou se vai ser só ele, nós vamos falar sobre o tema. Tá bom? E aí a gente pode discutir. Mas sim, pode. A princípio, isso aí é plenamente possível. Zenaide Bezerra, quais as responsabilidades do fiscal e do gestor das contratações da dispensa nesse momento do Covid? A mesma de sempre, isso não muda nada. Não há qualquer alteração nesse sentido. A mesma de sempre. Continua-se com a mesma questão. Bem, gente, então, foi publicada a MP que suspende reajuste de medicamento por 60 dias. Verdade, meu amigo. E bem colocado, o Nitão está colocando aqui. E aí a gente possivelmente não vai ter aumento. Meus amigos, bem, a gente já chegou aí no nosso limite, 1h30. Foi um prazer imenso, espero ter contribuído, tá?
E no que precisar, a gente continua disponível aí nos contatos, como eu já deixei para vocês aí. Rafael Sérgio de Oliveira, que vocês vão me encontrar no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Tudo bem? Valeu, obrigado, então. Valeu, gente. Obrigado aí. E a Inove continua com esse projeto, o portal LC e a Inove sempre juntos aqui, fazendo parcerias, e é sempre um prazer poder colaborar. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, Barra. Semana que vem estamos aqui. Abraço, gente. Até mais. Isso, amanhã a live com o professor João sobre essa questão de contrato, o Vitor. Né? O do João vai tratar de outros aspectos, mas de repente ele já ajuda vocês aí. Forte abraço. Até mais. Abraço, Renato. Até mais.